Vamos lá, galera. Hoje a nossa aula é História, nossa primeira aula. E nós vamos começar a nossa unidade nova, unidade 5 de História, lá na página 3. Abram a apostila de vocês, a apostila do terceiro bimestre, página 3 de História. Nós vamos falar sobre os caminhos do café. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. Acompanhe a leitura com a professora no início da nossa unidade 5. Neste capítulo, você vai estudar a produção de café no Brasil, a importância dela para a economia do país e também conhecer a mão de obra que trabalhava nesse tipo de produção. Dessa forma, poderá conhecer as respostas para algumas questões. Qual era a origem desses trabalhadores? Como chegaram ao Brasil e por que vieram? Como eles viviam? E, por fim, de que forma a produção de café está relacionada ao crescimento das cidades? Aqui na imagem a gente pode observar aí o pessoal colhendo café, né? Uma plantação de café. E é o que a gente vai falar nesta unidade agora, sobre o café, como que ele chegou aqui, né? Como que foram aí as plantações, quem são os trabalhadores, né? Que começaram aí nessa produção de café aqui no Brasil. Na página 3, tem uma seção Diga aí. Página 3 não, desculpa. Página 4, tem uma seção Diga aí. Essa seção é bem legal, que vocês vão pintar de acordo com a legenda. Só que isso aqui vai ser para a próxima aula de História, que vai ser dia 27/8. Anotem na agenda de vocês. Então, página 4 de História, vocês vão pintar de acordo com a legenda que tem aqui embaixo, ó. Número 1, vocês vão pintar de azul claro. O número 2 de azul escuro, desculpa. O número 2 de azul claro. Número 3, vocês vão pintar de verde escuro. Número 4 de marrom, vermelho. Número 5 de marrom. E número 6 de verde claro, tá? Então, vocês vão pintar esse mosaico, né? Que tem aqui separado aí por números, de acordo com a legenda, e vão responder as duas questões que estão aqui embaixo, a letra A e a letra B. Isso aqui é para dia 27/8, que é a próxima aula de história que a gente tem na quinta-feira que vem, tá? Anotem na agenda de vocês, então, página 4 para quinta-feira que vem, dia 27/8. Vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo, então. O café e a modernização dos meios de transporte. Atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O café é originário da Etiópia, mas no passado também era cultivado em vários outros lugares. O interesse dos etíopes e de povos vizinhos por essa planta cresceu tanto que o seu consumo foi incorporado por diversas culturas. Você sabe como as primeiras sementes do café chegaram ao Brasil? Em 1727, Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas da Guiana Francesa e as plantou no Pará. Aos poucos, o cultivo e a produção de café se expandiram para outros estados, sendo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo os principais produtores. Então, galerinha, a gente consegue ver, conseguiu perceber aqui nesse primeiro textinho que o café ele é originário lá da Etiópia, né? Etiópia é um país da África do Sul, e ele se originou lá. Então, ele veio aqui para o café por essa pessoa trouxe, esse Francisco de Melo Palheta, ele trouxe as primeiras mudas lá da Guiana Francesa, porque ele o café é originário aí da Etiópia, mas o consumo dele, ou seja, eles viram que era tão gostoso que começou a se espalhar aí por vários lugares. E aí esse Francisco
esteve lá na Guiana Francesa, gostou do café e trouxe então uma mudinha aí para o nosso Brasil, lá em 1727, e plantou lá no Pará. Então, o primeiro estado que recebeu a muda de café no Brasil foi o estado do Pará, né? E depois aí, conforme foi crescendo, né? Conforme o cultivo do café e o pessoal foi conhecendo o café, então ele foi se espalhando para outros estados, né? E os principais produtores, então, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Ó, aqui embaixo a gente tem um mapa, né, do Brasil e a produção do café lá no século XIX. Então, aqui, ó, nessa região, foi a região, então, que era produzido as plantações de café. Eram plantado aí café, né? Tinha produção de café nesses estados. Os estados brasileiros que mais se destacaram na produção de café foram São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Falou no texto ali em cima. Continuando. Assim como aconteceu com a produção de açúcar, a criação de gado e a mineração, a produção de café foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Como conhecemos na atualidade, o cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar, a descoberta de ouro e o transporte de determinados produtos, couro, leite, queijo e carne, por exemplo, transformaram os espaços rurais no Brasil. Em locais distantes do litoral, por causa da circulação de pessoas e de produtos, foram surgindo vilas e cidades. Lembram que na unidade passada, nas 2 unidades passadas que a gente falou de história, a gente viu aí sobre a produção de açúcar, sobre a criação de gado, a mineração. Foi onde começou, então, através desses produtos, a gente começou a ter, então, aí uma elevada, né? Como é que se fala? Um pessoal dos outros países, né? De outros lugares, então, se mudaram aqui para o Brasil em busca de riquezas, né? Só que aí eles chegaram aqui e encontraram aí produção de açúcar, trouxeram de lá, né? Também a produção de açúcar, a produção de gado, tudo trouxeram aí de outro lugar. E a mineração, quando chegaram aqui, a mineração aqui no Brasil já era bem grande, né? A gente viu aí que eles procuravam por pedras preciosas, por ouro, né? A gente viu também da onde que eles tiraram aí esses ouro e essas pedras preciosas. Continuando. Muitas vilas e cidades foram fundadas e se desenvolveram por causa da produção de café. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, é um exemplo disso. Em suas propriedades rurais, os cafeicultores se dedicavam à produção de café, usando como mão de obra trabalhadores que moravam próximo às plantações, formando comunidades. Para essas pessoas, o café era muito importante, pois por causa desse tipo de produção, puderam construir diversos edifícios, como moradias e igrejas, além de estradas. Dessa forma, com o gradativo crescimento da produção, essas comunidades se transformaram em cidades. Então, galera, a produção de café foi tão grande aí, foi tão boa, né? Que a cidade de Ribeirão Preto, né? É uma das cidades que se desenvolveram a partir das plantações de café, né? Começaram aí a plantar café, fizeram grandes plantações e daí vendiam para outros estados, até exportavam, e foi onde eles começaram, então, a modificar a cidade deles, né? A construir edifícios, aí, moradias, igrejas, ruas, né? Através do dinheiro que eles ganhavam com a plantação de café, com essa produção que eles tinham aí. Agora, galera, nós vamos fazer aqui nessa mesma página essa sessão interpretando. Leia esta obra denominada Cafezal, de Valquíria Elgueda. Numere os quadrinhos conforme o que está indicado na legenda. Aqui embaixo a gente consegue ver
que é uma plantação, é uma cidade com plantação de café, certo? E aqui tem, então, os números que a gente vai enumerar essa obra de cafezal. Plantação de café, construções, caminho e estrada, trabalhadores e meio de transporte. Vamos lá, a professora vai botar mais aqui para a gente conseguir enumerar tudo. Agora, galera, podem abrir o áudio de vocês aí para a gente ir realizando juntos, tá? Vamos lá. Ô, prof, pra mim voltou seu áudio. Ai, que bom. Vamos lá. Plantação de café. Aonde que a gente consegue ver a plantação de café? Qual é o quadradinho que a gente vai anotar? Ali no meio, prof, aquele ali no meio, Esse? lado esquerdo, lado esquerdo. Esse. Aí. Isso, aqui isso. mesmo. Aqui nós vamos botar número 1, que é a plantação de café, certo? Depois vem as construções. Onde está as construções? Lá atrás, prof, lá atrás. Lá atrás. Aqui atrás, perto da igreja. Aqui nós vamos botar número 2, construções. Caminho e estrada. É aquele ali no meio. Embaixo ali no meio. Esse? Isso mesmo. Aqui, caminhos e estradas. Trabalhadores. Ali no meio também, em cima à direita da estrada. Aqui em cima desse aqui que está abaixado, né? Aqui a gente vai botar os trabalhadores, isso aí. E por último, meio de transporte, a gente vai botar aqui nos bois, né? Que eram usavam para vários fins e um deles era meio de transporte. Isso aí. Anotaram, galera? Foi? Então vamos lá. Vou continuar aqui, peraí. Vamos lá, continuando então a leitura, tá? Lá na página 7. No passado, o transporte de produtos como cana-de-açúcar e ouro normalmente ocorria por meio de carroças, que eram conduzidas por gado, cavalos ou mulas. Por certo tempo, o café também foi transportado dessa forma até as cidades portuárias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas, com o crescimento da produção de café e seu destaque na economia brasileira, um novo tipo de transporte passou a ser usado, o trem. Esse transporte não passava por estradas de terra, mas por ferrovias, que eram montadas com peças de madeira, denominadas dormentes, e barras de ferro, formando trilhos. Na época, o trem era um meio de transporte rápido e eficiente, que carregava uma grande quantidade de mercadorias em seus vagões. Para locomovê-lo, era preciso usar carvão mineral como combustível. Então, galera, como a gente já havia falado bastante sobre esses meios de transporte lá nas nossas outras unidades, né, que a gente vem trabalhando, eles usavam aí o gado, né, como meio de transporte para transportar, então, alimentos e mercadorias, usavam, então, o gado, o cavalo e as mulas, né? E depois, um pouquinho depois, com o crescimento dessa produção toda de café, né? Teve, então, uma necessidade de um outro meio de transporte, então, que levasse mais, né? Uma quantidade maior de produto aí para as cidades portuárias. As cidades portuárias ficavam, então, aí onde conseguia chegar os navios. Lembram que a gente havia conversado? Ficava nos litoral, né? Onde chegavam aí os navios para poder buscar essa mercadoria. Então, houve a necessidade de um outro meio de transporte e foi criado o trem. E o trem, naquela época lá, as ferrovias eram montadas aí com peça de madeira, né? E barras de ferro, então, formando os trilhos. Só passava, esses trens aí, eles só passavam num determinado local só até chegar a essas cidades portuárias, né? Porque até então o custo era muito alto, então eles necessitavam, né, de bastante
coisas para fazer. Então, eles fizeram essas linhas, essas ferrovias, para o trem passar somente até essas cidades portuárias, né? Porque cada vagão do trem cabia uma quantidade muito maior do que um transporte de gado, de cavalo ou de mula que eles realizavam, né? E o tempo que economizava também era maior. Agora, nós vamos realizar aqui na página 7 a sessão Eu Historiador. Vamos lá, nós vamos realizar juntos, tá? Vamos lá, leia esta fotografia registrada por Marc Ferrez em 1880. Ó, lá em 1880, que a ferrovia de Minas e Rio, também conhecida como Ferrovia do Rio Verde, foi inaugurada em 1884 por Dom Pedro II, que inaugurou então aí a primeira ferrovia, né? Lá em Rio Verde, conhecida como Ferrovia de Rio Verde. Agora aqui, ó, de acordo com as imagens, com a imagem que a gente acabou de ver, responda as questões. Que meio de transporte foi registrado na imagem? Um trem? Exatamente, um trem. Ô, prof, então antigamente o meio de transporte que transportava pela terra era o trem, que carregava mais, e pela água eram os navios? Exatamente, isso aí. Era o que eles tinham de vantagem, né, no trem, era o tempo que eles economizavam transportando essas mercadorias de um lugar para o outro, porque o trem era mais rápido, né, do que o transporte de gado, e também a quantidade. A quantidade que o trem levava era muito maior do que a quantidade que um boi, um cavalo ou uma mula conseguia transportar. E aí, por terra, então, eles ainda faziam transporte com gado, com cavalo, com mula, né? Mas aí transportavam para lugares onde o trem não passava, ou então para lugares que a distância era menor. E aí, quando eles queriam levar uma grande quantidade, né, para essas cidades portuárias, para exportar esse café para outro local, eles usavam o trem. E quando chegavam nessas cidades portuárias, eram então os navios, os barcos aí, que atracavam ali e levavam essas mercadorias para outro local, tá? De acordo com o que foi informado anteriormente, que estados se destacaram na produção de café? Qual foi os estados? Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Não. Minas Gerais. São Paulo, não Minas é Mato Gerais, Grosso. Espírito Santo e Rio de Janeiro. Não é Mato São Grosso. Paulo. É Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Minas Gerais, São Paulo. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora na C. De acordo com a referência e a legenda da fotografia, que estados faziam parte da rota do meio de transporte mostrado na imagem? Qual era a rota que fazia esse trem? Lá naquela Minas Gerais e Rio de Janeiro? Isso Janeiro. mesmo, abrangia os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Podia estar em Minas e Rio, né? Isso. Minas Gerais e Rio de Janeiro. Oi, pessoal, conseguiram anotar?
Sim, prof. A professora vai colocar um print depois lá no grupo, tá? Das respostas aqui também. Galera, vamos lá. Enquanto a prof dá um tempinho aqui pro pessoal ir copiando, quem não terminou ainda, na página 8 tem a continuação dessas atividades, né? Lá na questão 2 tem assim, ó. Verifique as informações destacadas a seguir e indique diferenças entre os dois meios de transporte representados. Para isso, pinte os quadros com a cor correspondente ao meio de transporte. Então, ali a gente tem a primeira imagem, um trem, que está com um quadradinho verde, e do lado o transporte de gado, com um quadradinho azul, certo? Embaixo ali tem os quadrinhos e então as diferenças entre eles. Vocês vão pintar de verde o que tem relação com o trem e vão pintar de azul o que tem relação com o gado, tá? Vamos lá. A professora vai seguir aqui. Ó. Deixa eu botar aqui que aí a gente já consegue fazer a A e a B junto. Vamos lá. Eu vou começar então com aqui. Vou começar com o azul, tá? O azul que é o transporte de gado. Vamos lá. Uso de animal para locomoção. É azul ou verde? É o gado. É o azul. É o azul, é o gado, né? Ó, então aqui vocês vão pintar de azul. Uso de carvão mineral como combustível. Verde, trem. Trem, bem tranquilinho de fazer, né? Então, vão pintar de verde aqui. Já tem. Menor capacidade de carga. É o gado. É o gado, gado. O gado tinha aí, transportava, mas era uma quantidade menor que a do trem, né? Agora, maior capacidade de carga, O trem. o trem. Claro. Maior capacidade de carga, o trem. Sim. Agora, locomovia-se em ferrovias. Trem. Verde, trem. O trem. Acabei, prof. Muito fácil. Locomovia-se em estradas de chão ou de pedra. É gado. Gado. O gado. Maior velocidade. Trem. O trem. O trem. E menor velocidade, o gado. O gado. O gado. Bem tranquilinho, né, pessoal? Opa. Aí. Sim, prof. Agora, na Mãe, letra A diz assim: qual desses dois transportes era mais eficiente no transporte de café? O trem. O trem. Isso aí. O trem era mais eficiente. Foi essas questões aqui? Ô, prof, faz essa questão, só deixa só um minutinho a gente ficar pintando ali. Também pode passar, prof. Já marquei qual cor é cada uma. Só terminar de pintar. Faz um risquinho. Eu marquei o que era trem, prof. Pode ir. Vão fazendo um risquinho aí só e depois vocês pintam um quadradinho todo, tá? Maria Alice está fazendo? Yasmin está fazendo, Yasmin? Eu não sei onde tá meus lápis de cor, o que é de pintar eu tô deixando pra fazer depois. Mas anota então na tua apostila qual é a cor que tem que pintar certinho para depois tu não se perder, tá?
Ô, prof, eu só não tô fazendo porque eu tô sem minha apostila, tô anotando tudo, tá? Tá bom. Oi, pessoal. Falta só pintar o verde, A prof. prof vai seguir, então. Agora, na questão B, diz assim. Justifique sua resposta anterior. A resposta anterior que vocês marcaram foi que o trem era mais eficiente, né? Mas por que o trem era mais eficiente? A gente tem que justificar isso. Porque o trem é maior, tem mais capacidade de carga, mais rápido. Resposta. Pode? Eu coloquei assim, o trem era mais eficiente pela capacidade de carga e pela velocidade. Foi o que eu falei agora, André. Isso É, aí. exatamente. Isso aí. O trem, vamos justificar aqui, né? Que o trem é o meio de transporte mais rápido, né? E mais com uma alta capacidade de carregamento de mercadoria, com uma capacidade maior de levar mercadorias, né? Ô, prof, olha o tamanho de um trem, olha o tamanho de um boi com uma carrocinha atrás para carregar. O trem é um meio de transporte mais rápido e com uma capacidade maior de transportar mercadorias. Isso aí. Agora, na 3, está só pedindo para assinalar. Assinale com X no nome dos meios de locomoção atuais usados para transportar mercadorias como sacas de café. Atualmente, hoje, quem é que faz esses Caminhões. Caminhões? A gente pode marcar o Ou seguinte, trem. nós só podemos marcar caminhões que fazem Navios. transporte. Podemos marcar trem, que também faz transporte. É E verdade. podemos marcar também carroças puxadas por bois. Por quê? Porque lá no interior, eles ainda utilizam aí esse meio de transporte. Eles utilizam aí boi, a carroça puxado por bois para transportar essas sacas de café, tá? O único é o ônibus não foi, né? Porque ele serve para transportar pessoas, não sacas de café. O ônibus não. Mas a gente vai anotar Pro. porque os três ali ainda, né, hoje em dia fazem esse transporte aí, tá? Oi, pessoal, anotaram? Anotamos. Sim. Calma, prof. Tá, vou esperar. Ô, prof. Oi? O pai da minha tia tem uma fazenda lá no Rio Grande do Sul, tipo, muito dentro do interior. E aí demora 2 quilômetros, acho, pra chegar na cidade. E aí lá passa um trem de carga, sabe? Muito legal. Ai, que legal. Todo dia passa um trem de carga. Que legal. É legal de ver, né? Esses trem cargueiro aí que passam, são enormes, né? Enormes aí, vários containers em cima e vários vagões. Sim, o trem passa bem na frente da casa. Tem um trilho bem na frente da casa. Bem legal. Deu, galera? Pode ir, pro. Vamos lá, então. Pessoal, a nossa aula de história está se encerrando.
Atividade de história hoje, então, vocês têm a página 4 de história para realizar. Bem legal, né? Bem legal, bem divertida, pintura. Só a página 4, prof. Só a página 4? Só a página 4. Vocês têm a página 4 para realizar, então, para a próxima aula de história, tá bom? Anotem, não esqueçam e enviem foto para a professora. Nossa aula se encerra aqui. Beijinhos e até amanhã. Praticamente só pintar. A tarefa é praticamente só pintar. É, pintar. Tchau.